Bom dia, alunos, queridos alunos da Estácio, Presidente Vargas, aqui do Rio de Janeiro. Bom dia, minha querida Sara. Eu dedico essa aula a você e você sabe a quem eu estou me referindo, uma querida aluna do coração. Essa aula é sua. Muito bem, aqui é a professora Edna Raquel Hugman para trabalhar com vocês. A V2, História do Direito. Então, sem mais delongas, vamos começar a fazer a nossa revisão para a gente arrebentar a boca do balão na prova AV2 e passar direitinho sem precisar de AV3. Certo, gente? Vamos lá. Slide na tela. A gente vai começar conversando sobre, primeiro, nós vamos falar uma série de tópicos fundamentais. Esses tópicos fundamentais vão versar sobre o direito na República Velha. Segundo tópico, a Era Vargas. Muito bem, tá na tela. Terceiro tópico, a volta da democracia pós-Segunda Guerra. Quarto tópico, o golpe militar de 64. Quinto tópico, a redemocratização e a Constituição de 88. E, por fim, a construção de uma tradição jurídica. Então, vocês vejam que a gente vai desde a República Velha, inaugurada em 1891, até agora. Então, vai ser, gente, compacto dos melhores momentos. É vapo, 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 vapo. Mas, por trás dos bastidores, o professor Adnan, aqui do Rio de Janeiro, vai estar no chat respondendo as perguntas de vocês. Então, o que não der para a professora Raquel falar aqui, porque também não dá para falar tudo, eu só vou falar dos principais temas, o professor Adnan vai tentar responder vocês, ok? Então, eu já estou sentindo que a ilha do governador aqui do Rio de Janeiro está presente, a Nova América, Andresa Daiane maravilhoso, Kleber Augusto, um montão de gente. Raquel Farias, minha querida, Eduarda, Viviane, um montão. Como é que é? A Daimilson, Abel, Adna, Juliana, um montão de gente presente. Eu quero que vocês liguem para os seus amigos, teclem com eles, avisem. Gente, começou. Eu quero que mais de 8.000 alunos estejam junto comigo nessa rede para frente, certo? Uma grande rede social, todo mundo junto assistindo a aula para tirar boa nota em História do Direito. Então vamos lá, vamos começar. Slide na tela. Olha, que legal, quem assistiu minha aula de História do Direito já conhece esse slide. O direito na República Velha, a Constituição de 1891. E essa charge, ela, na verdade, ela consegue resumir os principais pontos da Constituição de 1891. Por quê, gente? Porque aqui você consegue visualizar exatamente tudo que você tem na Constituição de 1891. Se não, vejamos. Aqui, olha, essa senhora com esse barrete na cabeça é a República. Portanto, nós saímos do império, de uma monarquia hereditária, para uma república. E que república? Uma república federativa. Unidade federativa. Então, esse é o principal característica da Constituição de 1891 é termos uma república federativa. Mais abaixo, e quem está segurando, gente, é um constituinte muito importante, Rui Barbosa. Olha a cabecinha, o baiano Rui Barbosa. Um sistema presidencialista com o fim do parlamentarismo. Muito bem, um presidente eleito a cada 4 anos. Portanto, com um mandato que se acaba a cada 4 anos. Abaixo, a divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. O que teve de importante? Acaba o poder moderador, o quarto poder. Lembram que era do imperador? Esse acaba. Outra coisa importante, descendo mais um pouquinho, separação entre Estado e Igreja Católica. Blim, blom! A Constituição de 1824 era uma Constituição em que Estado e Igreja estavam vinculados, sendo a Igreja submissa ao Estado. Não era uma Constituição laica, era uma Constituição confessional. A Constituição da República de 1891 é uma Constituição, atenção pessoal do João Uchoa, era uma Constituição
confessional. Repitam comigo, a Constituição do Império era confessional. E, por isso, a Constituição da República, porque separa o Estado da Igreja, é uma Constituição laica. Legal? Constituição laica. E, exatamente por isso, agora surge a figura do casamento civil. O casamento agora passa a ter um caráter civil, é um contrato. Aí o Zé e a Maria que estão aqui falam assim, ué, o que significa isso? Que não precisamos mais ir à igreja para casar, basta simplesmente fazer um contrato civil no cartório civil e já está casado. Não precisa mais ir para a igreja, porque Estado e igreja estão separados. Então essas são as principais características da Constituição de 1891. Estácio Niterói, ficou claro? Muito bem. Valmir, ficou claro? Muito bem. Juliana Leão, ficou clarinho? Vou passar. Muito bem, mas, e aí close em mim, essa Constituição tinha um grande problema. E qual era o grande problema? Era uma Constituição extremamente liberal, individualista, e tirou de seu texto o direito à educação e o direito à saúde, que naquela época era o direito às questões sanitárias. Muito bem, ao tirar o direito à educação, na verdade, estava tirando da cidadania aqueles novos homens livres, porque em 88 tinha sido assinada a Lei Áurea e os negros se tornaram todos homens e mulheres livres. Para impedir que eles tivessem acesso à cidadania, a Constituição de 1891 tira do Estado o dever de dar educação e, ao mesmo tempo, coloca a obrigatoriedade para ser eleitor ou ser eleito de ser alfabetizado. Entendeu? Olha que safadeza. Por isso, o Brasil ficou durante anos e anos como sendo o maior país em níveis de analfabetismo, né, tendo o recorde mundial de analfabetismo do mundo. Então, toda essa população, que era a maioria da população brasileira, ficou relegada à marginalidade cultural, e isso é muito ruim. Tão ruim essa situação, porque essas pessoas não conseguiam ascender socialmente, ficaram relegadas à marginalidade social, à pobreza, à miséria, e aí, como a minha avó dizia, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. 1929, uma crise violenta nos Estados Unidos. O Brasil era um país tipicamente agrário, seu principal produto de exportação, o café. O país que mais importava café do mundo era os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma crise violenta. Essa crise, evidentemente, vai refletir no Brasil. Se eles não tinham dinheiro para comprar hot dog e hambúrguer, não iam comprar café. Vocês sabem que a crise de 29 levou a que muitos empresários norte-americanos, inclusive, se matassem. Conclusão, a crise reflete aqui. E aí, na sucessão presidencial, aqui no Brasil, há na verdade, uma quebra de fidelidade. Porque o negócio era o seguinte, numa eleição ganhava um presidente paulista, na outra eleição um mineiro. O mineiro, um paulista, era a política café com leite. Não foi isso que aconteceu. Tinha o presidente Washington Luiz, ele era paulista, ele tinha que apoiar o presidente mineiro, que seria, né, o Antônio Carlos, o candidato Antônio Carlos. Ele não apoia, ele apoia o candidato Júlio Prestes. Não existia um código eleitoral. Não existia. Você sabe que o voto ele era a descoberto, ele não era mais indireto, mas ele era descoberto. Conclusão, quem ganha é o candidato do presidente, é o Júlio Prestes, mas o candidato, a terceira via, que era o candidato que veio de Porto Alegre, que era o Getúlio Vargas, ele, com o apoio dos tenentes, né, dos jovens, da jovem oficialidade, à frente com um jovem tenente, que era o Luiz Carlos Prestes, mas os partidos de esquerda, eles dão, não é um golpe, é uma revolução. Em 1930, eles impedem que o presidente Júlio Prestes tome posse e fazem uma revolução. É disso que a gente vai falar.
Na tela, slide, por favor, meu amor, slide na tela. Começa a Era Vargas, 1930 a 1945, Revolução de 30, Código Eleitoral de 32, e aí nós vamos ter, na sequência, a Constituição de 34 e os preceitos do Welfare State, a ditadura do Estado Novo e a Constituição de 37, criação da CLT em 1943. Dê uma olhadinha nessa charge. Essa charge é muito bacaninha. Que o Vargas, que é o baixinho, né, gordinho, com seu charuto indefectível, ele fala assim: espelho meu, existe algum governo mais popular que o meu? Aí o espelho fala: seu governo é populista sim. Já democrático. Por que isso, gente? Então vamos falar da Revolução de 30 rapidamente. Vamos lá. Então olha só para lembrar, gente, eu vou falar sobre Revolução de 30, Código Eleitoral de 32, Constituição de 34 e os preceitos do Welfare State, da ditadura do Estado Novo e da Constituição de 37 e da CLT de 43, tá bom? Então, comigo na tela, vamos lá. Bom, da Revolução de 30 eu já tô falando, né? Ele vem... Ele marcha, porque ele era militar, tá? Ele também era tenente. Aí ele vem lá de Porto Alegre, né? Impede que o Júlio Prestes tome posse, tá? Né? Eles tomam o poder, mas aí é o povo apoiando. E aí qual a promessa do Getulinho? O Getúlio fala: eu prometo uma nova Constituição. Mas antes da nova Constituição, eu prometo um código eleitoral, porque é uma vergonha não ter... Não, ele não fala assim. Ele era gaúcho. Eu prometo, tchê, uma nova Constituição. Mas antes da nova Constituição, eu prometo um código eleitoral, porque é uma vergonha o povo não poder participar. Ele fala assim. E também prometo que os partidos da esquerda poderão participar efetivamente e também os sindicatos têm que ser legalizados e tal e tal e coisa. Aí pronto, é um governo provisório que toma posse em novembro de 30 e aí o que ele faz? Primeira coisa que ele faz é as pazes com os mineiros, com a elite mineira. Pega os partidos de esquerda que estão pressionando pelo Código Eleitoral e bota na clandestinidade. Passa 1930, passa 1931. Aí, os paulistas que queriam que o Júlio Prestes fosse empossado como presidente, até porque ele ganhou a eleição, se juntam com os trabalhadores, com aqueles que queriam o Código Eleitoral, que queriam uma nova Constituição, porque aquela de 1891 ainda estava em vigor, aquela que não dava saúde nem educação, e aí, uma nova revolução. Uma revolução que começa em São Paulo e vai ser a Revolução Constitucionalista de 1932, porque juntou a fome com a vontade de comer. A oposição à direita, ao Vargas, que é o pessoal de São Paulo, que queria o Júlio Prestes, com o pessoal que apoiou o Vargas, mas que se viu traído. Aí o que o Vargas faz? Malandramente, dá aumento de salário para todos os trabalhadores. Aí tira apoio dos trabalhadores. Segundo, malandramente, pega os partidos de esquerda que ele tinha colocado na clandestinidade e reconhece. Aí mais uma parte. Com isso ele ganha, né? Ele derrota os revolucionários, mas já era tarde. Ele manda fazer o Código Eleitoral, e é uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês, que as mulheres paulistas tiveram uma participação, viu, Maria Eduarda? Ai, gente, chegou atrasada, Vitória, não tem problema. Você pega essa aula desde o início, tá bom? Professora fala muito e não diz quase nada. Que coisa, eu tô falando tanta coisa, Márcia. Hein? Bom, só você prestar atenção. Vamos lá. Era só que me faltava. Vamos voltar aqui. Conclusão, as mulheres têm uma participação fundamental nessa Revolução Constitucionalista de 1932. Exatamente por causa disso, no texto do Código Eleitoral de 1932, nós vamos ter a participação da mulher. Nós vamos ter pela primeira vez o voto feminino. Então, nós vamos ter a conquista de um Código Eleitoral em 1932
estabelecendo, primeiro, o voto aos 18 anos, segundo, a criação da justiça eleitoral, terceiro, o voto feminino. Esse voto feminino ainda é opcional e ainda condicionante em função do Código Civil estabelecer a necessidade da autorização do marido para os atos da vida civil para a esposa. Mas para a mulher que seja comerciante, ela pode votar diretamente. Mas, de qualquer forma, é fundamental a gente saber que a mulher já vai poder votar aqui no Brasil a partir de 1932. Você sabia que a mulher francesa só vai ter autorização para votar a partir de 1951? Então, ou não é uma grande vitória para nós? Então, a consequência da Revolução Constitucionalista de 1932. Uma outra consequência, ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte e aí em 1934 nós vamos ter uma nova Constituição. Essa nova Constituição, uma Constituição que, na verdade, foi fruto de uma demanda, né? Uma conquista do povo brasileiro, uma Constituição que foi feita aos moldes da Constituição da República de Weimar, de 1919, da Alemanha. Essa Constituição, ela vai estar feita aos moldes do welfare state, do Estado do Bem-Estar Social. Então, pela primeira vez, nós vamos ter, numa Constituição brasileira, artigos que vão trazer para os trabalhadores direitos sociais, salário mínimo, direitos para a mulher, direitos para os trabalhadores como jornada de trabalho, direitos sociais, direitos culturais, direitos humanos. Isso nós devemos à Constituição de 34. O problema dessa Constituição é que todos esses direitos demandavam uma série de atribuições para o Estado. E no dia da sua, no dia que ela foi promulgada, o próprio Vargas fala, olha, essa Constituição, ela exige muita coisa para o Estado. Coisa demais, ela está democrática demais. E aí não dá outra. 3 anos depois, o Vargas dá um golpe em si mesmo e manda outorgar uma nova Constituição. Ele decreta o Estado Novo, que é um estado de exceção, né? Rasga a Constituição naquelas partes que ele considerava que não eram interessantes para o povo e manda outorgar, então a de 34 que fora promulgada, ou seja, votada democraticamente, ele manda fazer uma outra Constituição, a Constituição de 1937, que foi feita com base na Constituição fascista da Polônia, e por isso a Constituição de 1937, feita pelo Vargas, é chamada vulgarmente de apolaca. Então, em 1937, nós vamos ter uma nova Constituição, uma Constituição que vai se caracterizar, primeiro, pela extrema concentração de poderes no Poder Executivo, e uma Constituição que vai acabar com os direitos e as garantias fundamentais, né? A começar, por exemplo, com o direito ao habeas corpus, para os crimes políticos, não vai ter. Segundo, as garantias e as garantias fundamentais da magistratura, as garantias da magistratura não vão estar presentes. Eu sempre falo para os meus alunos, se você quer ver se uma Constituição é democrática, olha para essa Constituição e vê se tem as garantias da magistratura. Quais são as garantias, professora? Inamovibilidade, irretutibilidade de vencimentos e vitaliciedade. Se não tiver nenhuma das três, pode ter certeza que essa Constituição não é democrática. Era o caso da Constituição de 1937. Mas, se por um lado o Vargas retirava os direitos e garantias fundamentais, por outro lado, ele dava uma série de direitos sociais, porque o que caracterizava o seu governo era o populismo. O que é o populismo? O populismo é dar sardinha, mas não ensinar a pescar para as pessoas não pescarem os peixes graúdos. É mais ou menos isso, né? E ele inaugura o populismo
no nosso país, e é uma prática que vai se fazer presente, que vai ficar no imaginário coletivo dos nossos gestores, na verdade, até os dias de hoje. 1943, ele vai, então, consagrar, né, a CLT. O que é a CLT? A CLT é a consolidação das leis trabalhistas. Ele vai criar a CLT? Não. Se é uma consolidação, na verdade, vai ser a reunião das diversas legislações que já existiam, mas que eram próprias para categorias isoladas. Então, o que ele vai fazer é pegar essas leis, que já eram conquistas de diversas greves, né, das categorias. Eu posso falar para vocês, por exemplo, a primeira greve geral que nós tivemos foi dos gráficos de São Paulo, em 1907, e que conquistaram, por exemplo, o seguro por acidente de trabalho, porque os gráficos, uma categoria que na época era uma atividade extremamente de risco, porque por causa das guilhotinas, eles corria o risco de perder a mão, perder os dedos e tal. Então, numa greve geral, eles conseguiram seguro por acidente de trabalho. Então, por exemplo, a CLT estendeu para as demais categorias o seguro por acidente de trabalho. Então, a consolidação das leis do trabalho foi isso, reunir numa só legislação todas as conquistas que as demais categorias isoladamente tinham conseguido. E isso foi em 1943, mas infelizmente agora, em 2017, o que a gente teve foi uma reforma da CLT que jogou por água abaixo, digamos que 70% dessas conquistas. Mas isso é outro papo que vocês só vão estudar lá na frente quando estudarem Direito do Trabalho. Muito bem, caiu a rede, etc e tal. Gente, porque estado de exceção ainda não é para agora, tá bom? Mais lá pra frente. Muito bem. Passa boi, passa boiada. O Vargas o governo Vargas vai ter duas fases. Uma fase antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Então vai ter uma ascensão, tá? Do tipo de governo dele, que é um governo personalista, totalitário, né, centralizador, um governo de força, preso na figura dele, né, e populista. Esse tipo de governo vai estar muito na moda por ocasião da ascensão do Hitler, do Mussolini, do Hirohito. Mas, depois que os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, em 41, e aí nós vamos nos alinhar com os aliados contra o Hitler, o Mussolini e o Hirohito, que é contra a Alemanha, Itália e Japão. E principalmente depois que eles três perdem a guerra e que os aliados ganham a Segunda Guerra, esse tipo de governo, esse tipo de governante, ele sai da moda. Na verdade, o projeto deles naufraga. O projeto que sai vitorioso da Segunda Guerra Mundial é um projeto democrático. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, aquele projeto da Constituição de 37, o projeto do Vargas, não mais viceja. E aí ele percebe isso. E o que ele faz? Saída pela esquerda. Ele rapidamente sai dos bastidores. Ele quase que se depõe. Ele sai, entrega o poder. Ele entrega o poder para o chefe das Forças Armadas, que convoca uma Assembleia Nacional Constituinte e convoca eleições. Mas deixa estar que ele mesmo já cria um novo partido e é o candidato dele, desse novo partido, que ganha as eleições. Na próxima eleição, ele volta triunfante. E é isso que a gente vai ver no próximo slide. Vamos lá? Slide na tela. A volta da democracia após a Segunda Guerra Mundial. A Constituição de 46, o curto governo de Vargas de 50 a 54, e nós vamos avançar. O governo JK e a linha desenvolvimentista, o curto governo de Jânio e o começo do golpe, João Goulart e o golpe de 64. Vamos lá, vamos falar então desse processo que vai do final da Segunda Guerra, apontando a Constituição de 46, até o golpe militar de 64. Vamos conversar. Vamos lá, Michele,
Ok, obrigado. Te amo, professor. Eu também te amo, Luiz Cláudio, onde quer que você esteja. Meus queridos, professora, pode continuar com a aula como sempre faz. Aula show. Muito obrigado, Rani. Amo vocês de coração. Prestem atenção, eu tenho 1 hora para falar de 1891 a 2018. Então, gente, eu tenho que ter poder de síntese, eu não posso falar tudo. Eu tenho que falar os principais eventos jurídicos. Ok? Valeu? Valendo! 1946, acabou a guerra, e aí você tem que entender que acabou a guerra e o projeto democrático é o vencedor. Pra vocês terem uma ideia, o Vargas tinha prendido o Luiz Carlos Prestes, que era o presidente do Partido Comunista. Tinha mandado a esposa dele, a Olga Benário Prestes, para um campo de concentração grávida de 7 meses. A coitadinha foi morta no campo de concentração, só a filha dela nasceu. E aí a sogra dela foi lá pedir ao Papa, pelo amor de Deus, para esperar a criança nascer. Então, vocês verem quanta maldade que ele fez. Mas o projeto dele, graças a Deus, foi por água abaixo. Aí, 46, respiramos democracia. Respiramos tanta democracia que com a convocação da Assembleia Nacional Constituinte pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito, e era do partido que ele apoiava, o Prestes vem eleito senador, você sabia? Então você imagina o que foi a Constituição de 1946, uma Constituição extremamente democrática, muito democrática, tão democrática, que ela acabou dando problema. Era uma Constituição que, por exemplo, consagrava a obrigatoriedade das empresas repartirem seus lucros com os empregados, obrigatoriamente. Eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos, sempre. Você que trabalha em empresa privada, nós estamos em 2018, o seu patrão reparte o lucro obrigatoriamente com você? Levanta o dedo. 1, 2, 3 e já. Levantou? Eu levantei? Não, né? Pois é, essa mesma Constituição dava direito irrestrito de greve. Vê se presta. Por um lado, obriga a dar o lucro. Por outro lado, dá direito de greve. Vai prestar? Não vai. Entendeu? E por outro lado, a mesma Constituição falava no marco da livre iniciativa. Então eu brinco com os meus alunos dizendo que essa Constituição acende uma vela para Deus, outra para o diabo. Não importa quem é Deus, quem é diabo. Não estou eu aqui para defender A ou B. Eu só estou dizendo que essa Constituição, ela jogava gasolina na fogueira. Por isso sai o golpe de 64. Porque era uma Constituição que foi feita num marco, num clima de populismo, entendeu? Prometendo que não podia. É isso que vai descambar. Bom, muito bem, tá a Constituição em vigor. Ao final do governo do Eurico Gaspar Dutra, que era apoiado pelo Vargas, evidentemente o Vargas volta por cima, é reeleito, mas aí já está um clima complicado. Um clima complicado principalmente porque tem um jornalista pegando no pé do Vargas, que é o jornalista Carlos Lacerda, e ele está envolvido com suspeita de corrupção, coisa que no Brasil a gente não tem, né? Você vê, pensa que é da agora, seu bobinho, né? Não, sua bobinha, né? Não. Como diria aquele filósofo, que é o meu filósofo favorito, quem é meu aluno sabe, compadre Washington, sabe de nada, inocente. Naquela época já tinha corrupção. Não é coisa nossa, não, tá? De agora, não. E aí, porque o Carlos Lacerda tá batendo nele por causa do negócio da corrupção, o Carlos Lacerda, gente, sofre um atentado, leva tiros. E acabam descobrindo que o chefe da segurança do Vargas está envolvido. E a investigação está chegando na porta do Vargas. Aí, o que ele faz? Se mata. E na carta testamento dele, ele diz que sai da vida para entrar na história. E objetivamente ele entrou, né? Ele vai para a história como pai dos pobres. Alguns dizem que ele é mãe dos ricos. Bom, mas isso aí são as más línguas que falam. Um beijo pra vocês. Mauro, Gabriele, minha linda, Gleison, Duque de Caxias. Eu sou de Caxias, gente.
Eu amo vocês, Brasil inteiro, quero meu povo de Castanhal. Cadê Castanhal? Não tô vendo. Oeste Shopping, só vejo o Rio. Cadê? Eu quero milhares de pessoas assistindo para que todos passem bem. Eu quero 10 nessa prova. Então guardem isso. Ele morre e aí o que vai acontecer? Bom, período turbulento, novas eleições, veio o governo JK, 50 anos em 5, e realmente ele faz isso. Ele inaugura Brasília. Mas 64 é golpe e 930 não? É, meu amor, a diferença entre golpe e revolução é que no golpe é a própria elite que se desentende. Um quebra pau com o outro. 64 não teve povo apoiando. Teve a elite, foi a elite. Não foi o povo, não foi Zé Marmita que apoiou. Tá? 1930 foi Zé Marmita que foi pra rua. Tá bom? Essa é a diferença, 64. E essa historiografia é unívoca. Quem diz que foi revolução foram os militares. Da mesma forma, você sabia que a República foi um golpe? Foram os militares. Vê quadro da proclamação da República. Vê se tem alguém do povo lá com o Marechal Deodoro. Aquilo foi golpe. 1930 não, foi o povo que foi pra rua. Legal? Então, essa é a diferença de revolução para golpe. Golpe, eles se batem, eles lá brigam entre eles. Revolução é o povo, é de baixo para cima, tá bom? Então, governo JK, bacana. Só que no final do governo JK, ele também está acusado e ele sofre quase um processo de impeachment. Você sabia? Muito bem. Aí, é por isso que o Jânio, isso eu lembro, era eu era pequenininha e ganhei da minha avó, que Deus a tenha, sua honra, um pin, um brochinho que era uma vassourinha dourada. Sabe por quê? Porque a campanha do Jânio era uma vassoura. Uma vassoura, varre, 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 vassourinha, para varrer a corrupção. Por isso, Jânio, que era um desconhecido, ele tinha sido prefeito ou vereador em São Paulo, ele arrebentou a boca do balão, porque ele prometeu que ia acabar com a corrupção. Só, coitado, que quando ele chegou em Brasília, ele achou que ele sozinho ia acabar com tudo. Quebrou a cara. Por quê? Porque ele não se vendeu. Quem foi lá pra cima, achando que ia acabar e não entrou no esquema, só durou 8 meses. Com 8 meses... ele pediu pra sair, 06, né? Pediu pra sair. 06, pede pra sair. Aí ele pediu pra sair. Renunciou. Agora, qual foi a do Jânio? Ele achava que ele ia renunciar e que o povo ia carregar ele nos braços. Não aconteceu. Não aconteceu. Quem assume é o vice dele. E essa é uma característica daquela época. O presidente podia ser de um partido e o vice de um outro partido, que eram duas, pela Constituição de 46, guarda isso, dica para prova. Constituição de 46, eram 2 eleições, uma para o presidente, outra para o vice, eles podiam ser até de oposição, legal? Muito bem, aí sobe o João Goulart, só que o João Goulart foi apoiado pelos partidos de esquerda. Aí não prestou. Foi difícil ele conseguir ficar no poder, mas ele conseguiu, mas não durou muito tempo. Vocês lembram da Constituição? Aquela Constituição que dizia que o lucro tinha que ser distribuído obrigatoriamente, que podia fazer greve? Ele vai apoiar os trabalhadores. Ele vai trabalhar as comunidades de base, vai querer fazer reforma agrária. Não vai prestar. Não vai prestar. E lembra daquele Carlos Lacerda, aquele jornalista que praticamente ajudou o Vargas? Não, foi aqui. Pois bem, ele apoiou o golpe militar. Não só ele, o Juscelino Kubitschek também. Porque o que eles pensaram? Eles pensaram assim, a gente apoia o golpe de 64, os militares tomam o poder, chamam uma Assembleia Nacional Constituinte, porque essa Constituição está democrática demais, e a gente concorre às eleições, um vem a presidente, outro a vice, e blé, blé, blé. Só que não contavam com a astúcia dos militares Chapolin Colorado. Dessa vez não foi assim. Eles deram um golpe, sentiram o gostinho do poder e resolveram ficar. Mas isso é papo para um novo slide. Vamos lá. Tchum. Golpe militar
de 64 e sua relação com a Guerra Fria e a Revolução Cubana. Os atos institucionais, eu vou falar em específico do AI-5 para a gente passar batido, a Constituição de 67, a emenda número 1 de 69. Vamos lá, galerinha? Tá? Opa, vamos lá. Então a gente já está chegando, está se aproximando. Oi, gente, eu só dou aula aqui da Presidente Vargas, tá bom? E aqui tem um professor maravilhoso que eu amo de paixão, que é o Ronaldo Lucas. Ele é professor e gato, ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Qual a página do livro aí você tá me matando? Socorro, sei lá, não lembro. Ó, livro, tu leu o livro todo, meu irmão. Tu que tem que me dizer, Sueli Cristina, qual é a página do livro, tá bom? Gente, tem que ler o livro todo. Aproveita o final de semana, lê o livro todo pra ficar esperta, tá bom? Esse livro é show de bola. Em relação a Dilma foi golpe, não cai na prova. Vamos lá. Atenção, golpe de 64. Então, voltando, entendeu? Eles achavam... Dilma foi golpe, sim. Eles achavam que o Carlos Lacerda e o Juscelino Kubitschek que iam fazer isso, né? Entregava e tal. Eles sentiram o gosto, ficaram. Lembra que a Constituição que estava em vigor era de 46? Muito bem, mas por que eles ficaram? Aí que tu não sabe. Eu vou falar, não é fofoca minha. Os americanos já abriram seus arquivos. Os militares brasileiros foram fazer curso nos Estados Unidos para aplicar o golpe aqui. Só que o Carlos Lacerda e o Juscelino Kubitschek não sabiam. Quando eles se deram conta, já era tarde. Aí o que aconteceu com eles? Eles se arrependeram e foram lutar contra o golpe. E aí o que aconteceu com eles? Foram presos. Foram presos, exilados, coitadinhos. É que nem o povo agora com o negócio da gasolina e tal, os caminhoneiros, né? Que apoiaram fora ela e ó, puf! Dançaram. Pois é. Foram presos, exilados, coitadinhos. Acabaram morrendo, que Deus os tenha na sua glória. E dançaram. Perderam o poder para sempre. Foi isso que aconteceu. Tô rindo, mas nós sofremos. Foram 20 anos, gente. Foram 20 anos. E aí, porque na verdade isso tudo fazia parte de uma grande estratégia dos americanos que foram aplicando golpes nos países do Cone Sul. Cone Sul, o que é, Raquel? América do Sul. Argentina, Chile, Venezuela, Bolívia, foi caindo. Cai o rei de ouros, cai o rei de copas, cai, não fica nada. Ivan Lins fez essa música para falar exatamente do golpe, dos vários golpes aqui. Porque naquela época tinha censura, não podia dizer, né, direitinho. Foi isso que aconteceu. Foi efeito dominó. Foi isso que aconteceu. Cai, não fica nada. Entenderam? Por quê? Para que aqui não acontecesse o que aconteceu em Cuba. A Revolução Cubana, e olha que o Cuba fica no meio do caminho. Fica entre os Estados Unidos, México e a América do Sul. Para que o exemplo de Cuba não se replicasse aqui. Então, para que não acontecesse aqui o que aconteceu lá, o que aconteceu lá? Cuba era o quintal do americano. Literalmente, tinha os grandes cassinos, os grandes hotéis, os grandes bordéis. Né? Os hotéis de 7 estrelas tinham uma placa na frente, proibida a entrada de cães e cubanos. Por que vocês acham que os cubanos odeiam os americanos? Então, eles não queriam que acontecesse lá, acontecesse aqui o que aconteceu lá. Por isso eles apoiaram. E aí, 20 anos, passou, mas antes disso, tinha que acabar com aquela Constituição. Mas antes de acabar com a Constituição, vieram os atos institucionais. Ao todo foram 17 atos institucionais. Cada um diminuindo a nossa democracia. O pior de todos foi em 1967, dezembro de 67, o AI-5. O AI-5 cerceou todo o restinho de democracia que nós tínhamos. O presidente da República, que era um militar, poderia intervir, acabar com mandatos, exilar, fazer qualquer coisa, colocar estado de sítio, enfim, terminar, vou ao campus Presidente Vargas fazer uma selfie. Gente, eu tô toda quinta-feira, o dia inteiro no Presidente Vargas. Vamos lá, a gente toma um café, qualquer coisa, tá? Venha visitar o Presidente Vargas. De preferência, traz um colega seu que não está estudando na Estácio para vir estudar com a gente. Legal? O AI-5 fez isso. Tá? Foram os anos de chumbo.
Tá? Se cair na prova uma questão discursiva, coloca: a partir do AI-5 se iniciaram os anos de chumbo. Tá? O tempo ficou, tá, sujeito a chuvas trovoadas. Tá? Muito bem. Constituição de 67. Falei pra vocês que a Constituição que estava em vigor era de 46, que era extremamente democrática. Pô, Raquel, então você está querendo dizer que os atos institucionais que foram feitos, estando em vigor a Constituição de 46, eles são, então, inconstitucionais? Sim! Então eles tinham que mudar a Constituição para incorporar os atos institucionais. Pequeno detalhe. A Constituição de 46 ficou em vigor até o 4º ato. Até o 4º. Aí fizeram a Constituição de 67, incorporando o 4. Pô, Raquel, então você está me falando que o AI-5 foi feito depois da Constituição de 67? Sim. Então, preste atenção, eles fizeram uma Constituição incorporando os 4 atos. E não satisfeitos, eles ainda fazem mais 13 atos. Porque é o seguinte, cada vez que eles baixavam uma legislação, um ato, apertando, arrochando, a galera reagia. Não foi de barato. Não foram 20 anos a gente de cabeça baixa chorando. Não foi. A gente reagia. Aí eles apertavam mais e apertavam mais. Mas só se você aperta demais, o que acontece, gente? Escorre pela mão. Foram 20 anos, mas a gente conseguiu. E não satisfeitos, em 69, eles fazem uma emenda que é tão violenta, que alguns consideram que ela é uma outra Constituição, mas é a minoria da historiografia. A emenda número 1, de 69, ela muda até o nome do Brasil, tá? Mas a historiografia majoritária considera uma emenda, ok? E a historiografia minoritária considera como uma outra Constituição. Por isso que vocês vão ver em alguns livros chamar de outra Constituição, mas a historiografia majoritária considera como tão somente uma emenda à Constituição de 67. Beleza, galera? Ok? Vou passar porque a gente tem pouco tempo e você vai rever isso nos slides que estão à disposição no Sava e no teu livro. O teu livro é mais histórico, os slides são mais jurídicos. Seguimos. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Ó Senhora Liberdade, abre as asas. Ai, gente, minha avó dizia, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Ai, finalmente, depois de tanta luta, tanto sofrimento, tá passando. Bota o slide na tela, a redemocratização e a Constituição de 1988, eu acho linda essa charge do Renfield. Olha que lindo, olha o povo na escada, no carrinho, trazendo as folhinhas para botar o verde, trazendo as estrelinhas, colocando o ouro amarelo, refazendo a bandeira nacional e escrevendo Constituinte na bandeira. Que bacana! Anistia, nem tão ampla e geral, mas já o começo do fim em 1978. 79, desculpem. Direta já, 1984, o Brasil da Nova República e a Constituição de 88. É sobre isso que nós vamos falar agora. Close em mim. Vamos lá, galera. Atenção. Presta atenção, pessoal. É o seguinte... Particularmente para o pessoal que estudou na quinta-feira, muita coisa do que eu estou falando, o teu professor não teve tempo de falar. Vocês começaram depois que o pessoal que é veterano, os calouros começaram depois. E principalmente você que se matriculou depois, muita coisa você não viu. Então por isso que essa aula é tão importante. Tem coisa que eu estou falando que o teu professor não teve tempo. Não culpa ele não, tá bom? Meus alunos, eu não estou dando aula de História do Direito esse período, eu estou dando aula de introdução. Daqui a pouquinho, fica ligado, eu vou dar
a revisão de introdução. Meus alunos mesmos de introdução, eu já vou pedindo antecipadamente perdão, porque tem coisa que não teve tempo de eu falar, ok? Então não culpa do professor não. Legal, galera? Tá? Viu, Marcelinha, José, Michael? Beleza? Mas vamos falar que eu tenho 16 minutos para arrebentar a boca do balão com 2 slides que eu tenho para falar ainda. Então, redemocratização. Aí, 1979, galera, o presidente João Figueiredo, ele não deu uma anistia que caiu do céu, não. Foi arrancada a fórceps. E eu tô muito tranquila para falar, porque eu já era mocinha nessa época. Eu participei. As mulheres, as mães dos exilados, as mães dos desaparecidos tiveram uma importância fundamental. Por que eu botei no slide uma anistia não tão ampla nem tão geral, mas já ao começo do fim? Tá vendo aí, ó? Anistia nem tão ampla nem tão geral, mas já ao começo do fim. Pode voltar o close em mim. Porque não era a anistia que a gente queria. A gente queria anistia para os nossos irmãos, os nossos esposos, os nossos filhos, os nossos primos, que lutaram pela redemocratização, que lutaram para que a professora Raquel pudesse vir aqui hoje dar uma aula de história sem medo de ser presa pela polícia. Mas a gente queria uma anistia que punisse os torturadores, os estupradores. Vocês estão entendendo? Mas não, a anistia que saiu, ela saiu o seguinte, ela saiu parcial para nós e total para os torturadores. Essa não era a anistia que a gente queria. Nós queríamos a anistia, que foi a anistia do Chile, a anistia da África do Sul, que fez justiça. A nossa, infelizmente, não fez. Fica o registro. Mas é o que temos para o momento. 1984, campanha das diretas, foi linda. Eu acompanhei, eu fui, eu era menina, mas eu fui a Fafá de Belém cantando ouvindo Ipirangas majestuosas. Deu em nada. Não deu em nada. Só no comício da Praça da Sé, em São Paulo, foi 1 milhão de pessoas. Gente, 1 milhão hoje, que nós somos quase 200 milhões de habitantes, é uma coisa. Outra coisa é com 90 milhões de habitantes. Vocês estão entendendo? Foi um negócio monumental. Só que foi uma frustração muito grande, porque por trás dos bastidores, eles fizeram um grande acordo. Esse grande acordo era de ter um colégio eleitoral, não mais de militares, mas com um candidato civil. E o candidato civil da direita foi... Porque, na verdade, foi um grande acordo. Vocês indicam um que nós aceitamos e nós indicamos um. O que eles indicaram? Paulo Salim Maluf. Vou repetir. O candidato da direita, dos militares, era Paulo Salim Maluf. E o candidato que eles aceitaram que as forças progressistas indicassem, Tancredo Neves. Só que o vice do Tancredo Neves foram eles que indicaram. Quem era? José Sarney. Vocês estão entendendo? Foi tudo um grande acordo. Foi uma transição democrática arranjada. Mas, fazer o quê? Era o que tínhamos para o momento. E aí nós vamos ter, então, uma eleição indireta em que vai ser eleito o Tancredo Neves, que já estava mais para lá do que para cá, morre antes de tomar posse, e quem assume é o vice dele, que na verdade tinha sido indicado. Essa é a verdade. Tinha sido indicado pelo Centrão, que era o José Sarney. Entendeu? Que comia do mesmo angu que o Paulo Salim Maluf. Bom, de qualquer sorte, o compromisso era não convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, mas chamar eleições. Por quê? Porque se convocasse a Assembleia Nacional Constituinte, ao final, quando a Constituição estivesse pronta, esses deputados e senadores perdiam o mandato. Porque quando a Constituição estivesse pronta, tinha que convocar eleições gerais novamente. Vocês estão entendendo? Esse é o lance de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque tinha os senadores chamados senadores biônicos e esses não perderam seus mandatos, que eram os senadores indicados pelos
pelos militares. Ou seja, foi um grande acordo, seja lá como for, saiu uma Constituição. Eu costumo dizer para os meus alunos que não é a Constituição dos nossos sonhos, não é uma Constituição do céu com todas as estrelas, nem do mar com todos os peixinhos, mas é a Constituição mais democrática que nós temos, é uma Constituição cidadã, e ela é cidadã porque ela teve as emendas populares. Com isso, a gente passa para o próximo slide. Muito bem. Vamos lá, eu não sei se a gente está conseguindo nesse momento ter contato direto com vocês. Ainda que não esteja, vamos lá. E eu acho que agora eu estou no último slide, e o último slide é a construção de uma tradição jurídica. Eu tenho 10 minutos para falar com vocês sobre o que acontece com os novos tempos sobre a luz da Constituição de 1988. E aí, a partir daí, eu vou falar um pouquinho sobre a Constituição e falar sobre tudo que vai pintar a partir da Constituição de 88. Vamos lá. Qual o lance da Constituição? O grande lance da Constituição é o clima democrático que vai ser a ambiência em que ela vai ser construída. Né? Ela vai ser chamada de Constituição Cidadã, muito em função das emendas populares. É a primeira Constituição em que o povo vai diretamente poder participar. As emendas populares, elas foram uma concessão que a direita vai dar, porque eles achavam que a gente não ia ter pique para conseguir as assinaturas necessárias. E nós conseguimos. Foram 122 emendas. Dessas 122 emendas, 19 conseguiram entrar plenamente. Não chegaram a 20, né? Digamos que tenham sido de 12 a 19, 89 não se adequaram formalmente, e de qualquer sorte várias questões, por exemplo, a equiparação dos direitos entre os trabalhadores urbanos e rurais, a equiparação dos direitos e garantias, o reconhecimento da categoria da empregada doméstica, a lei orgânica dos municípios, a jornada de trabalho de 8 horas, a questão que eram 6 meses, agora é mais, da licença maternidade, tá? O aumento da licença maternidade para a mulher trabalhadora. Tudo isso são o auxílio alimentação. Tudo isso é decorrência de emenda popular. Muitas das emendas populares, oportunisticamente, utilitariamente, alguns deputados, o que eles faziam? As bancadas rejeitavam as emendas e os deputados pegavam o objeto das emendas e colocavam como se fossem eles mesmos que estivessem dando entrada para receberem os louros. Mas, de qualquer forma, a iniciativa tinha sido das emendas populares. Então, por isso é que o Ulisses Guimarães denominou essa Constituição como uma Constituição cidadã. Muito bem. Uma Constituição que se caracteriza por ter... primeiro, está fundada no princípio, no seu artigo 5º, né, os direitos e as garantias fundamentais, por ter por base, no seu artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, isso é fundamental, por ter todo um rol, todo esse rol no artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais, por ter um capítulo próprio, os artigos 6º e 7º dos direitos sociais, por ter a consagração das 3 gerações dos direitos humanos, os direitos, as liberdades públicas, os direitos sociais, os direitos coletivos. Isso é de fundamental importância. E aí, depois da Constituição, nós vamos ter um plebiscito em 1993 para a gente saber se nós seríamos uma república ou uma monarquia, se seria parlamentarista ou não, né? Nós tivemos esse plebiscito, e aí vamos ter, em 2002, um novo Código Civil, vamos ter, porque a Constituição aponta, sinaliza para a confecção de um Código de Defesa do Consumidor, e vamos ter, e aí é bom que você veja,
o Estatuto do Idoso, tudo decorrência da nossa Constituição. Ela abre para que a gente possa ter mais tarde a Lei Maria da Penha. Nós vamos ter uma série de outras legislações. No caso da Lei Maria da Penha, do Estatuto do Idoso, do Código de Defesa do Consumidor, a chamada legislação especial, leis especiais que vão garantir efetividade e estender a cidadania para... vamos ter também o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e vamos estendendo a democracia para amplos setores das minorias que se sentem contempladas, além das leis de cotas, que são de fundamental importância. Mas, no entanto, nós hoje... os plebiscitos começam a ocorrer após a CF de 88. Não, Emanuel, por incrível que pareça, o espertinho do Vargas com a Constituição de 37, ele diz que essa Constituição passaria pelo crivo do povo, num referendo que na verdade deveria ser plebiscito, que nunca aconteceu. Tá bom, querido? Raquel, você acha que Tancredo foi assassinado por questões políticas? Não cabe a mim falar isso, porque eu estaria no campo do achismo, e aqui a gente faz ciência, tá bom? A gente pode até tomando, né, não um chopinho, você toma um chopinho, eu tomo um suco de laranja, a gente pode bater um papo sobre isso lá no bar do Beisola e podemos conversar. Aqui na aula é meio complicado, mas eu sei, quem já assistiu a minha aula sabe que eu aproveito o finalzinho para sempre mandar um recado para você, meu aluno, minha aluna, e eu acho que nesse momento, o recado que eu tenho que mandar para você, né, hoje, a nossa aula é atemporal, mas eu quero deixar registrado nesse dia 26 de maio de 2018, um recado para você, para vocês. Para vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. E ter que demonstrar sua coragem e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Vida de gado, povo marcado povo feliz. Vida de gado, povo marcado povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, não tem gasolina. Os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Vida de gado, povo marcado povo feliz.